Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, mesmo com uma arbitragem péssima, horrorosa, tenebrosa, sem VAR, com muitos erros. O Timão passa por tudo isso, mostra algumas novidades no time e a gente vai falar sobre elas. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Você que já se inscreveu, muito obrigado. Você que ainda não, por favor, é só o que eu peço para você, para a gente bater a meta de 1 milhão de inscritos aqui. Muito obrigado. Bora falar do Timão, que venceu, foi o mais importante, 2-0 sobre o São Bernardo. E falei na live pós-jogo, que você pode acompanhar aqui no canal também, e que eu vi um tweet, né, solto na internet, muito criativo, dizendo que o Mano Menezes fez o torcedor do Corinthians duvidar que o time passaria pelo São Bernardo, que é uma equipe bem treinada, fez uma boa campanha no Paulistão, mas disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Corinthians tinha a obrigação de passar, mesmo o jogo sendo no 1º de maio, não só por uma questão de orçamento, porque ano passado tinha um orçamento até maior e o futebol era menor, né? Mas assim, a evolução depois da chegada do Antônio Oliveira, com jogadores recuperando a confiança, estava na cara, gente, que o Corinthians era mais time e tinha totais condições de passar por esse São Bernardo. É claro que o Corinthians do Mano Menezes, do Campeonato Paulista, lá daquele começo, provavelmente teria dificuldades. Não era o caso agora, diante dessa evolução que a gente viu e que acabou eliminando o Corinthians no Campeonato Estadual justamente por conta do começo ruim, não por conta do final. Tem a derrota para a Ponte, mas ela teria sido um acidente de percurso dentro de uma campanha interessante, razoável. A questão é que ela foi a 6ª derrota no campeonato em 12 jogos, e aí não tem como superar. Pois bem, falando do jogo, o Maicon sofreu, sentiu, né, uma lesão e acabou sendo substituído pelo Breno Bidon, moleque que vem recebendo oportunidades para entrar como titular. E aí já estamos falando não só de um jogo contra o Água Santa, que não vale nada, como protocolar no encerramento do Paulistão, né, da fase classificatória. Estamos falando de um jogo decisivo, eliminatório, que valia a vida do time na Copa do Brasil. E ele deu conta do recado. Em alguns momentos senti ele tentando se encontrar no meio, porque o jogo teve um contexto completamente diferente, né? O Corinthians sai vencendo muito cedo, faz um segundo gol, tem um jogador expulso, aí o jogo complica, daí o Antônio tem que fazer algumas mudanças. Mas o Breno Bidon, aquilo que lhe coube, né? E ele é um jogador muito técnico, que tem boa leitura de jogo, tem personalidade, se entendeu muito bem com o Wesley aqui pelo lado esquerdo, muitas vezes. Acho que ele não sentiu, e isso significa, isso indica que o Breno Bidon deve receber mais oportunidades daqui para frente. Rodrigo Garro foi personagem também do jogo, porque enquanto esteve em campo foi um jogador absolutamente influente na partida, inclusive participando do primeiro gol, quando ele começa a jogada do pênalti sofrido pelo Ranieri, pênalti muito bem marcado pelo Braulio da Silva Machado, que precisou marcar no campo sem o auxílio do VAR, felizmente. Não tinha VAR, não tem VAR, inexplicavelmente. Eu vou falar muito da arbitragem péssima do Braulio, que nesse lance acertou, mas infelizmente, né, nessas fases iniciais da Copa do Brasil, no futebol profissional você não pode abrir mão do VAR. É injustificável, gente. Uma equipe pode deixar de avançar por conta de uma injustiça que seria corrigida pelo VAR. E o contrário também, poderia deixar de avançar, como eu citei, mas poderia avançar injustamente. Enfim, o VAR não faz sentido você ter em uma fase da mesma competição e não tem em outra. Não faz sentido. Vai me dizer que a CBF não tem dinheiro? Enfim, ele marca bem o pênalti e Yuri Alberto vai para a cobrança. Vocês não acharam diferente, pelo menos? O Yuri foi para a cobrança e com muita categoria deslocou o goleiro Alex Alves, abrindo o placar muito cedo para o Corinthians. Melhor dos mundos. É claro que o empate já não servia mais ao Corinthians, né, como na primeira fase da competição. O empate levava para os pênaltis, mas ali o Corinthians já abriu o placar e já tinha uma vantagem estabelecida. Por que eu falei do Rodrigo Garro? Ele foi personagem, porque ele acaba expulso ainda no primeiro tempo, mas ele é um jogador que, enquanto ele esteve em campo, ele dita o ritmo criativo do time. Mais do que isso, o Rodrigo Garro é muito além de um jogador criativo e articulador. Ele é um combativo.
Tanto que ele exagerou na dose e tomou um cartão amarelo corretamente com 7 minutos, o primeiro cartão dele, num carrinho em que ele tenta a jogada pelo lado direito, serve o Yuri Alberto, o Yuri toma o carrinho do Rodrigo Souza e ele vem lavrando, levantando o jogador do São Bernardo e toma o cartão amarelo. Porque ele não perde disputas, ele não perde divididas, ele briga o tempo inteiro, ele se envolve com o jogo. E há muito tempo, eu não lembro, do Corinthians ter um meia com essa capacidade, com esse temperamento, com essa característica de um cara que intransigente. E isso faz, como eu disse, ele exagerar na dose, seja numa chegada ou até mesmo uma disputa que acabou gerando a sua expulsão, mas de uma forma completamente bizarra, eu já vou falar sobre ela. Ele acabou sendo protagonista porque ele está se tornando um referencial técnico do time. Não à toa ganhou a camisa 10 e fez o seu primeiro jogo com ela. Acabou expulso, né? E camisa 10, né? Mas, enfim, não foi culpa dele, né? A expulsão. O fato é que o Corinthians dependia muito de um jogador, de um meia criativo desde o ano passado, porque o Renato se ausentou muitas vezes, o Giuliano não conseguiu ser esse cara, o Paulinho estava fora, quem mais? O Maicon muitas vezes teve que fazer essa função, o Roger Guedes foi o camisa 10, mas ele era um atacante. O Corinthians fazia muito tempo não tinha um 10 de respeito, e o Rodrigo Garro está assumindo essa condição, de todas as formas, com a liderança, com a parte técnica, com a parte combativa, com a parte de reclamação, de liderança mesmo. Estou gostando muito. O Garro foi personagem enquanto ele esteve em campo. Começa a jogada do primeiro gol e aí no segundo gol tem uma jogada do Wesley pelo lado esquerdo com um cruzamento que desvia e Pedro Raul antecipa para fazer o segundo. Aqui o meia-culpa, que eu já fiz na live, vou fazer aqui de novo, porque eu teria começado com o Romero. O Romero está numa fase técnica melhor do que qualquer outro atacante do Corinthians, até mesmo do que o Yuri Alberto, na minha opinião. Mas é visível o crescimento do Yuri. E é entendível a escalação do Pedro Raul com o Yuri para esse jogo específico. O São Bernardo tem zagueiros muito altos, né? E o Alan Santos ainda fechava numa linha de 3, numa linha de 5 defensiva do Márcio Zanardi, com o Helder e o Forster, né? Que são dois zagueiros muito altos, né? Então você colocar o Pedro Raul lá fazia sentido para tirar o Yuri Alberto da área, para ele atacar o espaço, para muitas vezes jogar em transição, faz sentido com o Wesley pelo lado esquerdo. É que o Romero estava vivendo uma fase técnica muito boa e tudo mais, e eu não teria tirado ele do time, deixado o Pedro Raul para o segundo tempo, mas felizmente o Antônio estava certo e eu errado, né? Porque o Pedro Raul ainda no primeiro tempo marca o segundo gol e gol de centroavante, né? O segundo gol dele com a camisa do Corinthians, o segundo gol dele em 2 jogos, dá para dizer assim, né? Porque ele não jogou contra o Água Santa, ele ataca o espaço e desloca o goleiro com muita velocidade. E a gente está falando de um cara que é muito alto, que tem a sua principal referência, o cabeceio, mas que também faz os seus golzinhos, né, de oportunismo e tudo mais. Foi muito importante esse gol para o Pedro Raul. E o Yuri já tinha feito o primeiro. Então, nós temos aí os 2 centroavantes escolhidos pelo Antônio como os artilheiros da noite. Agora, o Corinthians poderia ter feito mais? Até poderia. Mas o jogo se tornou perigoso, não precisava, mas se torna perigoso por conta da expulsão do Garro. E a expulsão do Garro, gente, é um negócio inacreditável, porque o Garro foi expulso por ter sido empurrado. E a pataquada é tão grande que o Braulio se dá conta que ele já tinha o cartão no momento que ele aplica o segundo, e aí já não tinha mais o que fazer, porque ele tentou ali, vou dar um amarelo para vocês pararem de brigar e tudo mais, só que, na verdade, nós temos um fato, né? Tem um jogador que empurra e outro que é empurrado, e ele aplicou a mesma medida para os dois, sendo que um fez uma coisa muito mais grave do que o outro. Não fez nenhum sentido. E ele expulsa o jogador do Corinthians. Numa condição normal, tá. Você dá um amarelo para cada, sendo que, sei lá, alegando que o jogador provocou ser empurrado. Tá. Só que quando essa punição, que é desmedida, gera uma expulsão, ela é completamente equivocada. Vale lembrar que o VAR não poderia corrigir, tá? Porque, infelizmente, é um erro de protocolo. O protocolo é errado, na minha opinião. Ele não prevê o segundo amarelo, mesmo que gere uma expulsão. Só o cartão vermelho direto. E é ridículo, porque às vezes você pode corrigir uma injustiça por um segundo amarelo, já que a consequência disso vai ser uma expulsão. Enfim, abri parênteses, já fechei também sobre meu pitaco sobre a arbitragem aqui. Mas o Braulio ali ferrou com o Corinthians, porque aí ele deixa o time com 1 a menos e o São Bernardo se lança. Tanto que na sequência tem uma chance claríssima que Gigante Cássio impede. Toma até um chute na cabeça do Silvinho. O Gigante Cássio fez um jogaço, tá?
foi muito seguro. É aquele tipo de jogo decisivo que começa a encrespar, que o adversário começa a chegar e o Cássio começa a fazer uns milagres, começa a sair do gol, começa a fazer umas coisas mirabolantes e tal, e salva o Corinthians. Não vou dizer que o Cássio salvou o Corinthians porque estava 2-0, mas assim, ele impede um gol, porque ali, se o São Bernardo faz um gol, logo na sequência do Garro expulso, 2-0, vira 2-1, tem todo o segundo tempo com uma diferença de um gol apenas e o São Bernardo com um a mais, complicaria real a vida do Corinthians. O Cássio não deixou. Vem o segundo tempo e tem a expulsão do Hélder. Só que aí, eu vi muita gente falando em lei da compensação, vamos com calma. O Hélder foi bem expulso, porque ele intercepta um ataque promissor do Pedro Raul, que estava levando vantagem, a bola bate no braço dele, não sei se ele teve intenção, não sei se a bola bate numa região que... O que eu vi inicialmente é que ela bate no braço. Batendo no braço, ele interceptando essa jogada promissora, não tem jeito, gente. É lance para cartão amarelo, não é para expulsão, para cartão amarelo. Só que ele já tinha, justamente pelo empurrão. Bem expulso, tá? Ali não é lei da compensação. Eu sei que isso existe, que daqui a pouco ele ficou meio que ligado aí para ver se ele dava uma equilibrada, porque ele realmente cometeu um erro ao expulsar o Garro, mas não era esse o caso. Ali é um lance para cartão amarelo. Se bateu no braço, não tem jeito. E ele acaba expulsando o Hélder, equilibrando um pouco as coisas. E antes disso, o Antônio Oliveira tinha retirado, né, o Wesley para botar o Matheus França. Pelo lado direito, numa segunda linha, mas também fechando pelo centro, né? Tirando o Wesley da ponta, colocando os dois atacantes, deixando ainda para a transição, porque o Yuri é muito bom nisso, e o Pedro Raul para brigar lá na frente, com o Raniel e o Breno Bidon no meio, sem o Rodrigo Garro, já que ele tinha sido expulso. Era a maneira tática que o Corinthians conseguiu suportar no segundo tempo com um jogador a menos. Só que aí, quando tem o Hélder, né, expulso do São Bernardo, o jogo equilibra bem mais, né? E aí o Corinthians também consegue criar algumas chances, consegue criar algumas chances claras, inclusive, até mais para o final do jogo, quando o São Bernardo se abriu, foi para o tudo ou nada, começou até a tirar o Alan Santos para botar mais atacante, o Kaique no caso, né, para tentar alguma coisa, né? Por quê? Porque o jogo valia tudo para o São Bernardo, né? Perder de 2-0 ou de 3 ou de 5 não faria a menor diferença. Ele tinha que buscar um empate para levar para pênaltis. E aí o Corinthians teve chance com o Romero, que entrou no segundo tempo, teve chance com o Matheus França, que entrou também no segundo tempo, né? Pelo lado direito e tal. O Corinthians criou muitas chances. E poderia ter feito o terceiro, não fosse um impedimento mal marcado e um gol mal anulado por parte da arbitragem. Tem muita gente falando que o árbitro, o Braulio, ele marca o impedimento, porque ele sinaliza antes do Bandeira. Eu confesso para vocês que eu não vejo sentido nisso, porque o árbitro ele não pode marcar o impedimento. O impedimento é a atribuição do Bandeira. Vou refazer. Não é que ele não pode. Não deve, porque assim, ele não tem a profundidade. Tudo bem que o Yuri estava bem impedido, estava bem adiantado ali, mas tem todo um contexto a jogada. E aí não tinha o VAR. Não tinha o VAR para ajudar ele a interpretar que o lance era legal. Por quê? Porque o Rodrigo Souza, ele domina a bola, ele tem total controle sobre ela, e a partir daí inicia-se uma nova jogada. Quando ele tenta jogar, ele erra o gesto técnico e serve o Yuri, tira o impedimento. Ali o Yuri tinha condição legal para poder fazer o gol. Ele não tem culpa do cara ter errado. O Rodrigo Souza não é que a bola desvia nele, ele domina ela, ele domina e tenta jogar. Quando ele tenta jogar, ele serve o adversário. O adversário não tem culpa disso, portanto o gol é legal. O Bandeira levantou, o Braulio anulou e o gol foi invalidado. É mais um erro que prejudicou o Corinthians. Mas também é verdade que o Fagner merecia uma expulsão por deixar o cotovelo no rosto do Silvinho. E aí, se tem o VAR, também o Fagner provavelmente seria expulso. Só para fazer esse reparo aqui também de tantos erros e de condução do jogo, e de má administração, e rodinha, e bolo, e confusão, de um jogo aparentemente fácil, gente. Corinthians e São Bernardo não tem rivalidade. E o Braulio tornou o jogo difícil, deixou o jogo complicado de se apitar, porque os caras não sabem mais apitar sem o VAR. Eles não conseguem mais controlar um jogo sem o VAR. Que coisa inacreditável. Mas, enfim, o Hugo acho que teve as suas dificuldades. Eu acho que ele ainda é um jogador muito, muito, muito limitado, que está se esforçando, que é dedicado, mas acho que é um problema para o Corinthians resolver na sua lateral esquerda. O Matheus França entrou bem. Talvez não fosse jogo para o Romero, e aí falei aqui, né, que o Romero tinha que ser titular, não quero ser incoerente, mas quando ele fica no banco para entrar no segundo tempo, talvez ali por um jogo bem mais espaçado, com 10 contra 10, talvez fosse jogo mais para o Pedro Henrique, para velocidade na transição.
Nós tivemos 2 gols dos 2 centroavantes que estão jogando muito bem, o Yuri e o Pedro Raul. O Rodrigo Garro, como eu disse, figura do jogo até ser expulso. O Ranieri sempre bem. Félix Torres, dono da defesa, muito bem. O Fagner, tirando o cotovelaço, foi bem também. E o Cássio salvando nos momentos decisivos. Acho que temos coisas importantes para entender que há evolução e que uma pena que o Corinthians agora fique 20 dias praticamente sem entrar em campo. Foi o único jogo desse mês de março, mas o importante é que está classificado. O que vocês acharam do jogo, da atuação, da arbitragem, das trocas? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!